Se você quer aprender a jogar xadrez e descobrir por que esse esporte é tão apaixonante ao ponto de ser o segundo esporte mais praticado em todo o mundo, você veio ao lugar certo. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como jogar xadrez e algumas curiosidades sobre o nosso jogo. Aqui nós estamos vendo o tabuleiro de xadrez, que é composto por 64 casas, alternadas brancas e escuras. Lembrando que a primeira regra que nós devemos conhecer é que a casa na nossa direita deve ser uma casa branca. Então a direita aqui do jogador que vai estar aqui tem que ser branca, e a direita aqui do jogador que vai estar do lado de cá também deve ser branca. E agora nós vamos conhecer as peças do jogo de xadrez, começando pela peça mais importante do jogo. O rei é a peça mais importante do jogo de xadrez, tanto que ele não pode ser capturado e ele não pode ser perdido de forma alguma. Perder o rei significa perder a partida. E por ele não poder ser capturado nunca, nós brincamos que o rei então ele está muito cansado por jogar inúmeras partidas, ele sempre fica no tabuleiro. Por esse motivo, ele anda em qualquer direção, só que apenas uma casa. Da mesma forma, o rei negro. Ele é a peça mais importante do jogo de xadrez, nunca pode ser capturado, anda em qualquer direção, apenas uma casa por vez. Uma curiosidade é que os dois reis no tabuleiro, um tabuleiro vazio como o que nós estamos vendo, com apenas os dois reis, podem ter 3.612 posições diferentes. Outra curiosidade é que um rei, partindo da sua casa inicial e chegando até a casa onde está o outro rei contrário, o menor número de lances possíveis, que é 7, ele pode chegar lá de 393 formas diferentes. Então o caminho poderia ser rei para F2, rei para E3, rei para E4, rei para F5, rei para E6, rei para E7, chegando na casa E8. Esse seria apenas um dos 393 caminhos possíveis. Os dois reis também eles não podem estar próximos um do outro. Então eu nunca posso fazer isso. Essa é uma jogada ilegal, porque um rei estaria atacando outro rei. O rei sempre tem que manter uma casa de distância do outro rei. Então nessa posição o rei poderia ir para essa casa, para essa, para essa, para essa aqui. Então ele pode andar para qualquer direção que você quiser, mas há apenas uma casa por vez. Agora nós vamos conhecer a esposa do rei, a dama, a peça mais forte do jogo de xadrez. A dama pode se movimentar para qualquer direção que você quiser e um número ilimitado de casas. Então nós podemos andar com a dama na horizontal, na vertical e na diagonal. Ela anda quantas casas nós quisermos, desde que ela não pule nenhuma peça. Ela não pode pular nenhuma peça para se mover. Mas se o lado que você quer mover a dama estiver vazio, você pode mover quantas casas você quiser. A dama é tão forte que com apenas 5 damas nós conseguimos dominar todas as casas do tabuleiro. O exemplo disso acontece no seguinte diagrama. Nós temos 5 damas aqui no tabuleiro. Nós vamos ver que todas as casas do tabuleiro estão controladas pelas damas. Podemos ver que essa dama está controlando todas as casas aqui na vertical, na horizontal e também na diagonal. Essa dama, da mesma forma, está controlando todas essas casas aqui na vertical, na horizontal. E também está controlando essas casas aqui na diagonal. Da mesma forma, essa dama está controlando todas essas casas que nós vamos marcar aqui de vermelho. Essa aqui está controlando todas essas casas. E para finalizar, essa dama está controlando todas essas casas. Nós podemos ver que não tem nenhuma casa que não esteja controlada por uma das damas brancas. Isso mostra o poder das damas. Agora nós vamos conhecer os bispos.
Eles representam o poder religioso da época em que o xadrez foi criado. E como todo bom religioso, eles têm a sua própria ideologia. Esse bispo aqui ele vai se mover apenas nas casas brancas. Então ele se move na diagonal. E esse bispo aqui ele vai se mover apenas nas casas negras. Da mesma forma, os bispos negros aqui vão se mover. Um nas casas brancas e o outro nas casas negras. Os bispos sempre se movem na diagonal, então eles nunca vão mudar a cor em que eles estão se movendo. E eles podem se mover quantas casas você quiser, desde que as casas estejam livres, da mesma forma que a dama. Nós temos dois bispos porque um vai sempre se mover pelas casas claras e o outro pelas casas escuras no tabuleiro. Agora nós vamos conhecer as torres, que representam as fortalezas, as grandes construções que defendiam seus reis. As torres se movem na vertical e na horizontal. Quantas casas nós quisermos, desde que as casas estejam livres. Essa torre pode se mover para cima, aqui para o lado. Essa aqui da mesma forma pode se mover aqui para baixo e para o lado. E essa pode se mover aqui para baixo e para o lado. Da mesma forma que os bispos, nós temos duas torres. Agora nós vamos conhecer os cavalos. Essa peça aqui representa a cavalaria, que era tão importante na época das guerras. Os cavalos eles podem saltar obstáculos. Você vai mover o cavalo andando uma casa, depois mais uma casa em linha reta, e na terceira casa nós vamos virar fazendo um L. Então ele vai se mover dessa forma. Da mesma forma para o outro lado. Da mesma forma ele pode andar nessa direção. Uma, duas e você vai virar. Este cavalo vai fazer a mesma coisa. Da mesma forma os cavalos negros. Assim como os cavalos das grandes guerras não conheciam obstáculos, nossos cavalos aqui podem saltar os obstáculos. Agora nós vamos conhecer os nossos soldados, os peões que defendem todas as nossas demais peças. Eles formam essa barreira aqui na segunda fileira, defendendo as outras peças, e eles se movem apenas uma casa e para frente. Da mesma forma, os peões negros aqui eles estão avançando. No movimento inicial de cada peão, que é quando ele se encontra na segunda fileira, nós podemos andar com eles também duas casas. Mas se o peão sair da segunda fileira, ele só pode andar uma casa de cada vez. E assim que nós vamos colocar nossas peças para começarmos a nossa partida. As duas torres nos cantos. Ao lado das torres, nossos cavalos. Ao lado dos cavalos, nossos bispos. Nós vamos colocar a nossa dama branca na casa branca. A dama negra na casa negra. O rei vai ficar do lado da dama. E aí nós vamos colocar nossos 8 peões protegendo as nossas peças. E agora nós estamos prontos para começarmos a nossa partida de xadrez. No nosso próximo vídeo nós vamos aprender como capturar as peças com cada uma das nossas peças. Até o nosso próximo vídeo.